Graça e paz, igreja, amém? Amém? Tem alguém feliz aqui dentro? Tem um povo feliz na terra? Sim ou não? A graça e paz, quem está acompanhando pela internet, queria convidar os irmãos para se colocar de pé. Estaremos lendo Mateus capítulo 6, vou ler 3 versículos apenas, versículo 24, 25 e 33, possa acompanhar aqui na tela com os irmãos. Vamos aos versículos primeiro, ok? Mateus capítulo 6, versículo 24, 25 e 33. Irmãos, o ano está começando, é natural que nós viemos fazer planos, não é isso? Tem a ver com a mensagem de hoje. Eu quero ler então o versículo primeiro para poder fazer a introdução dessa mensagem. Amém, irmãos? Posso ler? Amém. Diz assim, ó, a palavra do Deus vivo: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Preste atenção nesse versículo. Fala sobre comida, bebida e vestimento. Versículo 33. Diz assim o versículo-chave dessa mensagem de hoje: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor, aqui está a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Jesus, se não fosse pelo Senhor, a sua vinda, a sua entrega, a sua morte, seus ensinos, a sua ressurreição e o seu governo agora, não estaríamos aqui. Espírito Santo, o Senhor é a habitação daqueles que foram chamados e que agora pertencem ao Senhor. Por isso, toma conta desse lugar, toma conta das casas que estão a ouvir essa mensagem. Que o seu Espírito, Deus, Espírito Santo, Deus, Jesus amado, Deus, que o Senhor governe nessa noite, traga uma mensagem ao nosso coração. Eu peço a Ti que essa mensagem ela venha a ser entendida, Senhor, que ela venha a ser guardada e que ela venha a ser vivida. Por isso eu peço no Teu nome, Jesus, aplica isso em mim, aplica isso nessa igreja, aplica isso na vida de quem ouvir hoje a Sua mensagem. Nos ajude nessa noite, Espírito Santo. Por isso eu peço a Ti que o Senhor governe sobre as mentes e que o Teu Espírito possa trazer uma calmaria nesse lugar. Abra o entendimento, Senhor, das nossas mentes e aplique nela aquilo que o Senhor desejou para essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado. Irmãos, 31 de dezembro é um dia especial para mim, é o dia que eu sinalizo como a minha aliança com uma igreja. Foi o dia que eu respondi. Na verdade eu não respondi porque não teve um apelo. Eu me entreguei no 31 de dezembro na igreja pequena ali do outro lado, num dia de ceia, de virada de ano. Então para mim esse dia é muito especial por conta desse motivo. Mas eu entendo que eu tive um encontro com Deus em um outro momento, no hospital ali no postinho de saúde, no Parque Paulista. Mas é comum no mundo ocidental, é comum aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no Brasil, nos países que seguem esse calendário, criarem expectativas a respeito da virada de ano. E muito me interessa isso, porque eu fiquei me perguntando o que é uma virada de ano. E a virada de ano não é nada além, irmãos, do que a Terra completar uma volta em torno do Sol. Certamente
experiência física não muda o nosso futuro. Certamente esse fenômeno de calendário não muda as expectativas da sua família. Certamente esse evento não pode mudar a história que você quer desempenhar no futuro. Isso é uma outra coisa. Isso é simpatia, isso é feitiçaria, isso é pular onda na beira da praia, é escolher a cor do vestido. Mas nós não vivemos isso, nós não nos rodeamos disso, nós não temos uma mente entregue a isso. Nós temos uma vida governada da eternidade para a eternidade, sobre o governo de Jesus de Nazaré, que morreu, ressuscitou, recebeu o poder nas suas mãos e está lá no céu a governar uma história. Ele não depende de a terra dar uma volta em torno do sol para mudar a sua história e a minha história. Ele não depende da escolha do teu vestido, da tua blusa, da foto do final de ano, de propaganda de margarina para ele entrar e intervir na tua casa. Ele é Senhor da história, Ele é o Espírito Santo governante, que sopra com um vento avassalador, não aqui e agora, mas desde sempre. Desde quando a terra era sem forma e vazia, que o Espírito Santo plainava e a voz do Criador deu uma ordem, então a minha história foi contada e a sua história e a história da igreja. Então é com base nessa introdução, nessa perspectiva, nesse entendimento de quem é o meu Deus, de quem é o seu Deus, de quem não depende da circunstância, não das escolhas, nem dos métodos. Eu não escolho método, irmão, para mudar a minha história. Você não escolhe método. Você não vai fazer um cursinho para mudar o seu coração, porque o coração, só quem pode mudar é o homem. É o homem? Não. Por isso que o método não serve. Só quem muda coração é Jesus de Nazaré. E ele não depende dessa história contada de 365 dias e 4 horas para criar algo novo para nós. Amém? É com base nisso que eu entro, porque a gente é tomado pelas inclinações. Nós somos tomados pelas inclinações. Eu falei, ano que vem não vou comer doce depois das refeições. E quando foi dia 31, 8 horas já jantei. Lá em casa também a família tem essa prática de comer só depois de meia-noite. Eu falei, eu tenho fome, minha fome tem hora. Não vou depender dessas coisas. Eu fui lá, fiz a minha janta, orei, agradeci, dei graça. Não mexi no pernil, se minha mãe ia brigar comigo no frango, você vai cortar um pedaço aí, vai ficar feio. Eu fui lá, fiz a minha janta, não sou dado a essas culturas mesmo, mas fiquei com aquilo, não vou comer doce ano que vem. Vim aqui, foi maravilha, ceiamos, adoramos, cheguei lá na minha casa, a minha mãe, separei um pudim para você. Comi o pudim, irmão, já quebrei. Quem está comigo aqui? Que não passou a primeira semana. Sabe por quê? Porque os métodos não mudam o coração do homem. A palavra de Deus diz que comais e bebeis para a glória de Deus. A minha dieta é para a exaltação do meu Criador. A minha vida é para a exaltação do meu Criador. Tudo que eu penso, falo e faço é para a glória dele. E não está atrelado às inclinações desse tempo. E meus irmãos, então, eu entro nesse texto, e o título que Deus colocou no meu coração, e eu quero ser muito didático nessa noite, quero, como se fosse um ensino, nessa noite, e o título que Deus colocou no meu coração, o título que o homem colocou no meu coração é, Ano Novo, Vida Nova, mas o Espírito Santo falou comigo assim, quem muda o ano sou eu. Quem muda as estações sou eu. Quem muda os decretos sou eu. Não é a terra dar a volta em volta do sol. Na verdade, quem manda ela dar a volta no sol sou eu.
Essa foi a conversa que eu tive com ele a respeito dessa pregação hoje. E quem está me entendendo, vem comigo. Olha o título: um coração rendido às prioridades. Passa aí, deixa o título aí. Irmãos, quais são as suas prioridades? Eu não vou nem pedir para você refletir, levantar a mão, nem nada, mas vamos fazer uma reflexão. Você fez planos para 2024? Eu fiz. Não há mal nenhum nisso. Acho que o mal mesmo é a gente não ter a perspectiva, ou não ter de fato a dependência de quem é o poder para mudar as circunstâncias. Nós não podemos parar no tempo. E em todo planejamento nós temos que ter prioridades. Mas quais são as minhas prioridades e as suas prioridades? Todos os dias nós somos chamados a escolher um lado. Nós não podemos caminhar em direção de dois lados. Nós não podemos amar duas perspectivas. Primeiro versículo que eu li ali coloca o Deus com D minúsculo, dinheiro, em rivalidade com o Deus maiúsculo, nosso Criador. Irmãos, poucas coisas na Bíblia rivalizam com Deus nessa dimensão quanto ao dinheiro. Porque o dinheiro, na perspectiva desse mundo, o dinheiro é o que do mundo? O dinheiro é o que do mundo? O dinheiro eu sei que você sabe, é a mola do mundo, segundo o mundo. Mas segundo a Bíblia, a mola do mundo e da minha vida é o favor gracioso de Deus, a voz de Deus. E há verdadeiramente essa rivalização. A todo tempo você vai ser chamado a tomar uma decisão. A todo tempo você vai ser convidado a tomar uma escolha. Seja ao acordar, seja ao conversar com alguém, seja tomar uma decisão, pequena ou grande, o que você vai fazer no seu dia ou no seu futuro. E a passagem que eu li aqui nos convida a buscar o reino de Deus e a sua justiça como prioridade. Não é uma coisa assim, eu te dou uma dica. Não é Jesus, eu vou te dar uma dica para você ter uma vida melhor. Não. Jesus está falando assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Significa que em todas as coisas que eu e você formos fazer, nós temos que priorizar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Seja para fazer as pequenas coisas e fazer as grandes coisas na nossa ótica. Porque eu compreendo que para Deus não há pequeno nem grande, Ele é Senhor de todas as coisas. Falar assim, haja luz, ou falar, seja curado pela sua fé, é a mesma coisa, o mesmo esforço. Ele é o dono de tudo. Ele pode todas as coisas, conhece todas as coisas e está em todos os lugares. E Ele te convida a ter prioridade. Essa prioridade é buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus, irmãos, não é uma ideia, não é algo subjetivo, não é algo que você escreve num papel e fala assim, toma para cada um hoje, aqui dentro desse salão hoje, há escrito, busque primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, os princípios do reino de Deus e a sua justiça. Aí eu dou para você no papel, você coloca no bolso e está resolvido. Não é uma ideia, é uma escolha de vida, é uma vida inteira, é uma militância todo tempo e toda hora, e não é um fardo, é um prazer, porque a palavra de Deus diz que o bom pastor fala, as ovelhas do seu rebanho ouvem e seguem, naturalmente seguem, porque sabe que quem está seguindo e quem vai oferecer os pastos verdejantes, o lugar de descanso, a morada eterna, aonde tem fonte de água que não seca. É sobre essa perspectiva que eu quero falar hoje. É sobre esse plano que você tem que desempenhar aqui e agora, para a sua vida caminhar para o céu,
e não para caminhar para uma melhora que pode ser de uma semana, 6 meses, ou até de 50 anos. Eu quero falar hoje de coisas eternas, de coisas que a traça e a ferrugem não pode abalar, coisas que foram decretadas pelo Senhor dos Exércitos, que ninguém pode mudar e alterar, ao ponto de você viver não ansioso pela comida, pela bebida e pelas vestes, porque entre os versículos que eu li, ele conta uma narrativa de que tem pássaros, animais, que comeram, beberam e se vestiram, e não trabalharam para isso, porque estavam debaixo do trabalhar de quem pode fazer alguma coisa, que é Deus. Tem gente que muito trabalha e não alcança nenhum favor de Deus, porque trabalha sem Deus. Fez planos para o ano de 2024 e sequer entrou a palavra Jesus no papel. Fez planos para uma vida inteira, para o filho, para o neto, para o bisneto, mas não convidou o Espírito Santo para entrar nas entrelinhas. Tem gente por aí assim, irmãos, mas nós não, nós somos um povo diferente. Nós entramos na sala da conversa e falamos assim: Espírito Santo, já estou aqui, eu não vou te pedir, eu quero conhecer a sua vontade sobre a minha vida. Eu não quero escrever no papel a minha vontade, eu quero saber o que o Senhor vai escrever no papel a me viver esse ano. É sobre essa perspectiva, é sobre essa agenda, irmãos. É sobre ter essa tomada de maturidade com Deus. Porque na meio da caminhada pode ser assim, ó, hoje eu quero falar com você, Alexandre. 2024 vai ser o ano do seu câncer. Alguém em sã consciência levantaria a mão aqui agora e falar assim: eu quero entrar nessa fila também. Inclusive, Alexandre, foi o que eu pedi em primeiro lugar. Dificilmente pediríamos assim, porque nós não entendemos o plano de Deus. O plano de Deus é maior, é melhor, é perfeito, é agradável, não é um fardo, é uma caminhada de glória. E isso envolve circunstâncias que não são favoráveis aos olhos humanos, mas o Evangelho é loucura. Ele vai pegar essa loucura e vai fazer ser o tempo de maior glória da sua vida, porque você está no plano não seu, mas de Deus. Você decidiu viver o plano dele, e não é teórico, não é prático. Hoje é um dia especial para mim. Eu estou maravilhado, porque uma coisa é você falar e ensinar, irmãos. Eu vim corrido para cá, porque eu deixei a minha filha mais velha numa base missionária, e eu saí de lá, nós oramos, eu e Jéssica já chorando, e eu saí, ela nem para trás olhou. E por que eu estou falando isso? Porque o mês de janeiro é o mês que eu e Jéssica nós tiramos para descansar e fazer algo legal, algo bom assim para nossa família. E ela não desejou isso, ela desejou ir para aquilo que ela não fez um plano de dezembro para janeiro, daquilo que ela tem ouvido desde pequenininha, que uma coisa só importa. Ouça isso, uma coisa só importa. Eu vou repetir, uma coisa só importa. Você está no centro da vontade de Deus, nos planos dele, porque ele não falha, ele não falhará. Ele vai guiar os teus pés, os teus caminhos, a tua mente e as suas decisões. Se jogue para esse barco projetado pela mente de Cristo. Certamente pode estar sendo chocante para alguns aqui hoje. Alexandre, você está pedindo para me pegar aqueles meus planos, colocar em segundo plano? Sim, porque não sou eu que estou pedindo, é a palavra de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. O nosso Deus não é um Deus malvado não, irmãos. Ele é um Deus assim, ó, busca,
que eu vou te dar todas essas coisas. Que coisas que ele está dizendo que dá? Não faltará comida, bebida, nem investimento, as coisas básicas da vida. O evangelho não é um evangelho de riqueza. Ele não vai pegar o pregador Alexandre e vai fazer ele correr o Brasil, o mundo, pregando o evangelho para ficar rico e melhorar o salário. Não vai, até porque eu não vou deixar isso acontecer na minha vida. Não é um sonho para mim. Eu já tenho o meu salário. Eu não quero comprar um carro novo com a pregação do evangelho, e nem mudar de casa. A minha casa já é o suficiente. O evangelho não é brincadeira, irmãos. O evangelho é você escolher caminhar no caminho dele. É você dizer assim: Senhor, eu estou disposto a caminhar junto às suas prioridades, porque os meus desejos e os meus projetos agora eu coloco na prateleira de baixo. A primeira prateleira está vazia para o Senhor começar a dizer como é que vai ser, se eu vou estudar ou não vou estudar, se eu vou ter um emprego ou não vou ter um emprego, se o Senhor vai me mandar para uma missão, ou se eu vou trabalhar aqui de noite, de dia. Ele vai te sustentar, mas você tem que ter um coração inclinado, rendido às prioridades. Quais são as suas prioridades? As suas prioridades emanam da palavra de Deus, daquilo que você tem ouvido Ele falar com você. Ele fala, irmãos, e como eu falei, isso não é uma teoria, e eu também não vou te ensinar um método, mas eu busquei de Deus alguns passos para que você possa melhorar a busca do reino de Deus e a sua justiça. Entenda isso: uma moeda tem sempre dois lados. Aqui de um lado está o reino de Deus, que anda juntinho com a justiça de Deus. Você tem que ter uma vida reta, íntegra. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. É uma coisa que é vertical e horizontal, que as pessoas olham para você e todos possam olhar para você e entender que ali vai alguém que está entendendo o evangelho. Uma vida entregue, uma vida depositada no favor dele, mas também nos desígnios dele. Ele tem desígnios extraordinários, mas tem desafiadores. Mas você está andando com quem pode tornar essa caminhada extraordinária. O Espírito Santo cuida da sua mente, cuida do seu corpo, cuida da sua casa, cuida de tudo, irmãos. Todo o resto é passageiro. Há um pensador asiático que diz assim, mais ou menos: tem pessoas que esperam coisas novas, fazendo as mesmas coisas velhas. Isso é um pensamento de um homem. O pensamento de Deus é que Ele tem coisas novas para nós todos os dias. De manhã se renova as misericórdias dEle sobre mim todas as manhãs, e sobre você. Ele tem lugares assentados entre os príncipes. Ele tem projetos extraordinários na ótica de Deus. Isso não significa que você está fora do mundo, porque Ele orou: não retire eles do mundo. É no mundo que eles terão uma vida extraordinária, mas com prioridades. A prioridade de buscar o reino de Deus, a buscar a sua justiça. Alexandre, mas como é que eu faço isso? Eu já sei que eu tenho que buscar, mas como é que eu faço? Agora sim eu vou passar alguns slides aqui e vou comentá-los de forma bem devagar e bem didática. O primeiro, por gentileza. Irmãos, priorize tempo com Deus. São 24 horas que Deus te deu. Tem gente que conta comigo: Alexandre, o tempo está corrido. Não, não está corrido não. São 24 horas. A palavra de Deus diz que a sua ótica de tempo, se não estiver na vontade de Deus, você vai achar que o tempo está voando.
está sendo abreviado porque você não tem depositado o tempo no Senhor. Porque são 24 horas, irmãos. Desde quando o mundo é mundo, são 24 horas. Ontem não foi 23 horas e 50 minutos. Foram 24. Amanhã serão 24. É necessário que você tome essa decisão. O verbo é buscai, não é receber. Receber é a salvação. Agora o reino de Deus é buscai. É uma ação individual que o pastor não pode tomar por mim, porque a salvação é individual. Você tem que separar esse tempo. No nome de Jesus, você sairá daqui separando um tempo de amanhã para estar com Deus sozinho. Não serve o tempo aqui da igreja, irmão. Não serve o tempo do ensaio. Não serve o outro tempo, não. Entra no seu quarto, fecha a porta e deposite tempo. Eu odeio essa palavra, gastar tempo com Deus. Odeio, irmãos, desculpa quem usa. É desfrutar tempo com Deus. Eu gastava tempo com o mundo. Agora eu me deleito com Deus. Agora eu sinto prazer com Deus. Agora eu sirvo Ele de forma a maravilhar-se com a presença dEle. Nada é mais importante. A minha esposa não é mais importante. A minha mulher não pode ser mais importante. E eu entendo do meu ministério começando na minha casa, mas é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa que você tem que ter tempo de estudo bíblico, de oração e de meditação. Eu não sei ler, não sei. O Espírito Santo já falou para você pedir entendimento. Lucas 24, 45 diz assim, então abriu-lhes entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. É uma ação de Deus. Depois você vai ler em casa. Lucas 24, 45. Peça entendimento. Peça ousadia para abrir a Bíblia, para meditar. Não tenha pressa. Você não está concorrendo com ninguém. Está repreendido isso aqui em nome de Jesus. Nós não estamos rivalizando. Lembra dos 2 filhos que queria um estar à direita ou à esquerda? Isso não é evangelho. O que deu certo para fulano não vai dar para você, porque você não é fulano. Crie a sua intimidade. É necessário. É necessário, porque um dia ele vai falar assim: eu te conheço. Ou ele poderá falar: eu não te conheço. Sabe por que eu não te conheço? Porque você nunca quis ser conhecido. O que você queria é expulsar demônios, curar pessoas, fazer maravilhas no meu nome, mas me conhecer mesmo você nunca quis. Eu não estou inventando, está na Bíblia, irmãos. Tempo. Não sei orar. Ore a palavra de Deus. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor. Também diz que o Senhor sendo meu pastor, nada vai me faltar. Então cumpra essa palavra na minha vida. Eu estou aqui agora com o Senhor. É entendido que o Senhor é mesmo o Senhor da minha vida. Mas eu também entendo que o Senhor é um bom pastor. Vai cuidando aqui de mim, vai me direcionando. Eu quero entrar nessas pastagens aí verdejantes. Ore a palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida. É um tempo precioso. É a única coisa que importa. Não vai importar nenhuma outra coisa no dia do juízo. E eu sei que você consegue, meu irmão. É uma luta para mim também diária. Mas você consegue, vai sem vontade, vai sem querer. Entra na porta, deita no chão. Do jeito que você está. Não tenha reservas com o Senhor. Ele fez você. Fale com Ele: Senhor, não tenho nada para falar, só quero ouvir. Ou vamos ficar aqui no silêncio. Sabe onde eu oro? Olha no terraço da minha casa. Eu chego lá e falo: Senhor, só quero ver agora a sua natureza.
Irmãos, todas as vezes vem muitos pássaros sobre onde eu estou orando. É extraordinário. É extraordinário. Você tem intimidade com Deus. Passe aí o segundo slide, meu irmão. Segundo passo: viva em conformidade com os princípios bíblicos. Sabe aquela coisa assim, ó, vou dar uma opinião, deixa eu dar uma opinião, não serve para o cristão. O cristão fala assim, ó, sabe o que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia diz que eu tenho que fazer assim. Você não precisa nem ficar um religioso. A Bíblia diz, mas viva isso. O que a Bíblia fala sobre separação? Ah, não pode separar, e ponto final. Não vamos debater mais. É Jesus que falou, irmãos, que houve separação no tempo de Moisés, porque era um próprio de Deus? Não, porque endureceu o coração do homem. Mas desde o princípio não é assim não. É casamento para a eternidade, heterossexual, monogâmico. Se você abre um preceito, tem que abrir o outro. Pode ter casamento homossexual? Não, porque era heterossexual, mas também era para a vida eterna. Uma só carne, o homem não separa aquilo que Deus uniu. Viva sobre os princípios de Deus. Viva segundo os princípios de Deus. Ah, eu quero tomar uma decisão para a minha vida agora sobre os meus negócios. Quais são os princípios do seu negócio? Eu quero tomar a decisão para minha filha. O que a Bíblia diz sobre a minha família? Como eu tenho que decidir? Como é que eu faço? E aí, quais são as minhas intenções? São assim que eu e você devemos caminhar, seguindo os princípios bíblicos. Você percebeu a atmosfera aqui mudada? Sim ou não? Ou só quem tem entendimento espiritual? Sabe por quê? Porque Satanás é quem quebra princípios. É ele que não quer que você tenha uma aliança com princípios. Princípios são invioláveis. Princípios são para a eternidade. E é por quebrar princípios que pessoas vão para o inferno. Foi assim no jardim do Éden. A palavra foi assim, ó, doce como a voz da serpente. Certamente se comer não vai morrer. Olha como é que isso é doce. Eu poderia aqui só falar palavras doces para vocês, irmão. Eu sei fazer isso também. Mas quebrou princípios. A pessoa, se não se converter, se ela não se estabelecer na graça do Senhor, ela vai ter uma morada eterna no inferno. E por isso é uma prioridade para mim e para você. É uma prioridade. É uma prioridade viver segundo os princípios do nosso Salvador. Passa o próximo aí, irmão, por gentileza. Terceiro, pratique a justiça e o amor ao próximo. Perceba que a dimensão, você busca, você aprende, você ora, você está cheio de princípios, e agora entra em ação. Agora você vai estabelecer justiça. Agora você vai, não é como um justiceiro, entenda, estabelecer justiça é servindo, com graça, com favor, com misericórdia. Quebrou o princípio? Não tem problema. O único princípio que quebrar, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito. Quebrou o princípio, está aqui dentro desse lugar hoje. Já quebrou um princípio, está na casa certa. Aqui é o lugar da restauração. Aqui é o lugar da reconciliação. Aqui é o lugar da transformação. Aqui é o lugar para viver vida nova, mas caminhando debaixo dos princípios, não burlando os princípios e praticando. Pratique agora a justiça do Senhor. A justiça, Romanos 1,17, se revela não
no meu julgar, não no meu olhar de condenação, não no puxar da espada de Pedro, nada disso. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela em Jesus de Nazaré, lá na cruz do Calvário. É Ele que estabelece a justiça na terra, harmonizando os seus princípios. Ninguém vai entrar no céu fora dos seus princípios. Só se andar nos seus princípios, só se aceitá-lo, só se caminhar com Ele, só se viver para Ele. É só nessa dimensão, meus irmãos. Por isso é necessário que você viva, sirva, pratique. Próximo slide, meu irmão. 4. Olha como é que isso é importante. Sirva nos ministérios da igreja local, mas sirva também a comunidade. Toda a história da igreja, todo movimento genuíno, vou repetir, todo movimento genuíno, desde Atos dos Apóstolos até hoje, da igreja do Senhor, o que salgava na igreja, na comunidade, salgava na comunidade fora. A comunidade de fé era cheia de sal e luz para salgar a terra, salgar em serviço, em orientação, fazer aquilo que a igreja foi chamada para fazer. Você busca o reino de Deus dessa forma, servindo esta comunidade de fé que você pertence e servindo a comunidade aí fora. Alexandre, servindo como? Sendo resposta de Deus às mazelas, às necessidades, os desafios do seu vizinho. Imagine você tá cheio do Espírito Santo aqui, e o teu vizinho bater na tua porta e falar: socorre a minha esposa. E você fala assim: não dá para socorrer não, que eu vou lá no ciclo de oração da minha igreja. Nada contra o ciclo de oração, irmão, vê o que vem na minha cabeça agora. Pensa comigo, se encaixa no Evangelho de Cristo? Não se encaixa. A necessidade do próximo foi aquela ali. É assim que ele ensinou. A pergunta: mas quem é meu próximo? Aquele que passar pela sua vida. E já vou te falar, o religioso e o levita passou distante lá, porque ele não tem tempo para gastar com o próximo, ele não mete a mão no bolso para gastar com o próximo, ele não quer se envolver com o próximo. Aí Jesus colocou isso no nosso devido lugar. Ele pegou um inimigo, um samaritano inimigo, que gastou o seu tempo, o seu dinheiro, para dar exemplo para mim e para você do que é amar o próximo. Esse é o padrão. A régua foi posta lá em cima, irmãos. Nós temos que servir aqui e de igual modo servir lá fora. Porque nessa hora o samaritano era bom, ele era viciado ou não era? Ele era ladrão ou não era? O que tomou uma coça. A pergunta quem faz essa pergunta é o religioso lá. É: quem é meu próximo? Ele não queria saber quem era o próximo, ele não queria ajudar o próximo. Não tem no texto bíblico assim: esse homem caído aqui que tomou uma coça merece? Ele tem boa índole? E será que se eu der um dia ele vai usar com droga? Não tem nada disso no texto. Não tem nenhuma reflexão. O que tem é: um homem pega o outro, cuida dele ali, leva lá para a hospedaria, cuida dele e ainda fala assim: ó, se gastar mais eu volto aqui para cuidar mais dele. Esse é o padrão para mim e para você. É isso que faz eu e você buscar o reino de Deus. Ao ponto de hoje nós não sabemos o nome desse homem, mas ele é a única referência para a igreja de amor ao próximo. Olha que tremendo. Não foi os apóstolos, foi um homem desconhecido, um inimigo dos judeus. 5, estou acabando, irmãos. Testemunha a sua fé. Irmãos, você busca o reino de Deus quando você abre a sua boca individualmente. Eu sei que é difícil. Tem gente que tem timidez, eu sei que tem. Mas você tem que testemunhar do Evangelho. Você sabia que nós recebemos virtude, poder, para testemunhar?
É sobre isso que tem a ver poder. Vai receber poder para... Aí pensa em um montão de coisa. Não é para testemunhar. O poder que você receber aqui hoje é para testemunhar. Lá na tua casa, quando tiver um devocional, o poder que te visitar é para testemunhar. Batismo com o Espírito Santo, para testemunhar. Tudo para testemunhar. Você testemunha sendo idôneo, não sendo ladrão, pagando as contas, dando bom dia, boa tarde, ajudando alguém, no furando fila. Se for possível, abre a boca. Se for necessário. Você foi chamado para isso. Você sabia que com a perseguição de Estevão, a igreja cumpriu a missão? Sabe quem cumpriu a missão? Os simples. É provado isso teologicamente. Não foram os homens que estavam governando a igreja de Jerusalém, não. Que eles ficaram lá, eles nem se receberam a perseguição. Foram os simples, espalhados, falando de casa em casa, dando bom testemunho, pagando a conta de luz. Irmãos, e eu entendo quem está com dificuldade, mas aí você chame a igreja para te ajudar. Eu não estou falando de dificuldade, eu estou falando de pilantragem, irmãos. Eu estou falando de coração inclinado a se dar bem, segundo os princípios do mundo e não o princípio de Deus. Você busca testemunhando, e testemunhando é convidar alguém para vir à igreja, a um ciclo de oração, a uma oração, um evangelismo, abrindo a Bíblia e falando: olha, tem um texto para você hoje, está aflito? Vou ler um texto com você aqui no trabalho. Peço o Senhor, assim, no teu trabalho, uns meus olhos para perceber o coração de alguém no meu trabalho. Quando alguém entrar aflito, tu já cola nele, esbarra. Desculpa, irmão, senti vontade de te esbarrar hoje. Pessoa, como assim sentir vontade? E vou aproveitar, já vou dizer, tem uma palavra tão tremenda no Evangelho. Que ele troca o fardo com quem está muito cansado, está sobrecarregado. Estou sentindo que a tua afeição está um pouco cansada hoje. É maravilhoso quando você troca o fardo com Jesus. Eu já fiz isso. Planta semente. Esses dias o irmão aqui no BNH me pediu para encher a caixa d'água dele. Eu estou 3 meses enchendo a caixa d'água dele. Toda vez que ele pede para me encher a caixa d'água dele, eu falo: rapaz, tem um poço na Bíblia de Jacó, mas tem uma água que flui do trono de Deus. Se você experimentar, você nunca mais vai ter sede. Aí no outro dia ele volta: minha água acabou. Eu falo assim: rapaz, a água de Jesus não acaba nunca. Quando foi semana passada, ele me deu crédito, ele sentou para ouvir mais. Testemunhe. Passa o próximo aí, irmão. Você é um testemunha. Cultive virtudes cristãs. Sabe o fruto do Espírito Santo? Amor, paz, gozo, alegria. Cultive esse versículo, Gálatas 5:22. Senhor, eu quero ter esse versículo como o meu desafio para 2024. Quando alguém me encontrar, fala assim: está passando o Gálatas 5:22 aqui. Aí olha, rapaz, está parecido com alguma coisa que eu já li na Bíblia. Aqui alegria, mansidão, temperança, domínio próprio. Irmãos, busca o reino. Está lá na tua agenda, 2024 eu vou cultivar os valores cristãos de Gálatas 5:22. Quando a minha filha falar, eu vou respirar 1, 2, 3, Espírito Santo, vou dar um beijo nela. Eu não vou dar aquela patada, ela vai se surpreender. Eu falo isso porque eu sou pai e não sou perfeito, irmãos. Tira essa imagem aí. Irmãos, mais um tópico. 9 horas. 7. Administre os recursos com sabedoria. Irmãos, quais são os teus recursos?
Primeira coisa que a pessoa pensa é dinheiro. Dinheiro é resultado de muitas outras coisas, amém? Mas olha que você tem como recurso: saúde. Saúde é um recurso extraordinário. Não está ali, porque eu esqueci de colocar. Saúde, tempo, é um recurso extraordinário. Você tem tempo, então use o seu tempo, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Você tem dons, talentos, todos aqui têm dons e talentos e ministério. Eu oro, eu e o tio João, todo domingo, eu ponho a mão na cabeça das crianças e falo: Senhor, aqui está quem carrega, quem tem dom, talento e ministério, floresce. Eu oro e ele floresce, é ele que floresce. Os teus filhos, a tua casa, o teu cônjuge tem dons, talentos e ministério. Comece a olhar e ver isso. Desenvolva esses recursos do céu que Deus te deu com sabedoria. Administre o seu tempo. Você tem tempo. Repreenda isso, e eu repreendo em nome de Jesus já no teu tempo. Você tem tempo. Você está administrando errado o seu tempo. O sol nasce para justo e injusto, para todo mundo. Deus é igualzinho para todo mundo no tempo. Passa o próximo aí, só tem mais 2, eu vou acelerar. Cresça em santidade. Irmãos, está aí algo que mexe com a igreja. Eu falei de um aspecto aqui nessa noite hoje, de quebra de princípio. O ambiente foi mudado, irmão. Falei de umzinho só. Nós somos espirituais e temos visões espirituais, irmão. Entendimento. Um dom espiritual é entender o que acontece no espírito do outro. E quem está aqui em cima sonda isso, porque depende do Espírito Santo. Muda o ambiente, levanta uma barreira. Porque falar em santidade, falar em princípio, irmãos. Qual foi a última vez que você viu aí alguém vendendo no Instagram alguma coisa? Uma caminhada de santidade. 7 semanas para ser santo no Senhor. Vou fazer uma estatística. Levanta a mão quem já ouviu esse curso anunciado em algum lugar. Olha para trás, igreja. Mas nós estamos começando o ano aqui pensando na santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Você busca o reino dele e a sua justiça, querendo: Senhor, me faça ser mais santo no Senhor. Efésios diz assim, ó: eles são santos em Jesus de Nazaré. Apóstolo Paulo fala isso: deseje ser santo em Jesus, parecido com Jesus, caminhando com ele, falando como ele falou, vivendo como ele viveu. Sabia que um dos elementos da santidade é a pessoa humana? Prova isso na Bíblia. O que está acima? A figura humana ou a lei? Pensamos, a mulher pega em adultério, ela deveria receber as pedradas? Sim ou não, segundo a lei? Sim, e eu vou acelerar. Ela recebeu as pedradas? Não, por quê? Porque o Senhor Jesus veio fazer que a lei fosse ultrapassada com a lei do coração. A lei do coração do Senhor. Jesus veio dizer assim: olha, essa mulher é digna de perdão e não de apedrejamento. Porque Jesus entende que a vida humana é sagrada, porque carrega todas elas a imagem e semelhança de Deus. E nós sabemos que teologicamente ser santo é ser separado, como o povo de Abraão foi separado. A igreja é separada, irmão, para imitar Jesus em todas as áreas, buscando o reino dele em primeiro lugar. E o último, vou encerrar, 9. Mantenha um coração grato e contente, irmãos. Quem aqui é feliz? É a pergunta que eu faço. Eu me tornei cativo dessa frase. Eu nem pensei, um dia saiu aqui.
Sabe por quê? Porque eu já entrei em igreja, falou assim, ó, Jesus não veio para fazer ninguém feliz. Quem já ouviu isso? Sei que você já ouviu, irmão. Não, Jesus veio para fazer você morrer para o mundo. Tudo isso é verdade. Mas vamos fazer um teste. Só um teste. Um teste simples. De verdade. Antes de você ser de Jesus, você era feliz? Não. Agora com Jesus, você é feliz? Seja honesto. Irmãos, só é possível ser feliz se nascer de novo. E foi a única coisa que Jesus veio fazer nessa terra. Pagar o pecado que você não poderia pagar. Pagar a dívida que você nunca pagaria. A única coisa que o Senhor Jesus veio fazer na terra é pegar você e levar para o céu. Mas não sou feliz. E eu não vou falar mais, que eu já preguei um dia inteiro aqui sobre isso. Irmãos, você é feliz no Senhor. Você tem uma vida extraordinária. Aprenda a ser grato. Ele não veio fazer você feliz segundo a ótica do mundo. Ele veio fazer você feliz sobre a ótica do céu. E a ótica do céu é assim: comeu, comeu, bebeu, bebeu, vestiu a roupa, vestiu, é o suficiente. E eu quero encerrar assim. Se coloque de pé. 9 passos para você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Está aí gravado. Visita lá, tira print, busque, escreva no papel. Irmãos, é a única coisa que importa para nós nessa noite. Porque as outras coisas Ele vai acrescentando e são extraordinárias. Comece a agradecer ao Senhor aí por todos os benefícios. Agradeça porque você era morto como escravo no pecado. Agora você não é mais escravo do pecado. Isso te alegra? Pensa que você era habitação não do Espírito, mas agora hoje você é habitação do Espírito Santo. Pensa que agora você tem a mente de Cristo. Pensa que agora você anda com os santos. Pensa que agora os projetos que estão lá no céu foram liberados para você nessa noite, porque você entendeu a mensagem. Pensa que você é feliz porque a tua casa está sendo cuidada por aquele que o soldado não pode guardar, a sentinela não pode guardar. Pensa agora que você não teme mais a quem pode tirar a sua vida terrena, mas você teme aquele que pode te condenar para a eternidade. Seja grato porque Ele proveu hoje e proverá amanhã. Seja grato porque você não vai andar ansioso por coisa alguma. Seja grato porque você vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir o sono do justo. Seja grato e se alegre, porque Deus tem um ano extraordinário para você. Ele tem um ano extraordinário para aqueles que procuram Ele em primeiro lugar. Ó, Jesus, aqui está o teu povo. Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Pai, Deus, e eu ministro sobre eles agora. Pai, amado Deus, o entendimento do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor, Pai, e nada sai do teu controle, Pai. Ah, Jesus, se tem uma coisa que eu não posso fazer, é convencer, mas o Senhor é excelente disso, Senhor. Convença os meus irmãos dessa caminhada de prioridade e faça do ano de 2024, meu irmão, algo extraordinário, em nome de Jesus, amém.